Meus irmãos, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Romanos capítulo de número 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. O versículo é o 14. Romanos 8, 14. Enquanto você encontra esse texto célebre, eu queria agradecer ao pastor presidente do ministério, pastor Galdino, mesmo em sua ausência, diante da demanda, muito bem representado pela vida do pastor Marcelo, que é o pastor local. Deus abençoe. Queria louvar a Deus pela vida do pastor Renato, pastora Lucimara, Deus abençoe vocês. Pastor Tiago, um amigo, essa liderança. Louvar a Deus pela liderança local, o Gustavo, a Camila e a Natália, Deus abençoe vocês. Que bom, que bom. Capítulo 8, verso 14. Que bom que a Catarina está aqui hoje também, que trouxe um céu para a gente hoje. Parabenizar a Joadsa por esse ajuntamento, principalmente por permitir que esse tema sobre filhos possa ser exposto nesse sábado para nós. Quantos trouxeram a Bíblia? Levanta a Bíblia aí para me ver. Levanta a Bíblia. Levanta a Bíblia. Isso. Capítulo 8, verso 14. Dá um pouquinho de teclado aqui para mim, por favor. 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Devagar novamente. 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Verso 16. E o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu queria te convidar a ler outro texto. Lucas capítulo de número 3. Abra a Bíblia. Lucas capítulo 3. Versículo 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele como uma forma corpórea, como de uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti eu tenho prazer. Capítulo 4, versículo de número 2 e 3. 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminado eles, teve fome. Verso 3. E disse o diabo: Se tu és o filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Curva a cabeça, fecha os teus olhos. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te dar graça por tudo que o Senhor tem feito, porque a tua misericórdia nos envolve, a tua misericórdia nos trilha caminhos de oportunidade. Não fale, continue falando. Como é bom ouvir a tua voz, e desde o início nós temos ouvido a tua voz, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, amém. Será que você pode aplaudir Jesus pela sua palavra? Me dá um pouquinho da sua atenção,
Prometo que não vou ser fadonho nem cansativo a você. O ano passado eu estive com vocês e falei sobre o bom samaritano. Naquela feita nós descobrimos quão grande é o amor de Deus. Dessa feita eu quero ser também, mais uma vez, fidedigno ao tema. Quem sou eu? Um ruios, um filho maduro, não mais servo, mas um filho maduro. Na verdade é uma busca desenfreada que o homem tem em ser adotado, filho. Eu gosto de uma das expressões mais célebres do Dr. Carson, um dos mais brilhantes teólogos, nascido em Montreal. Ele vai dizer que a ideia de Deus enviar o seu filho não foi levantar um exército, nem tampouco levantar profetas, mas adotar filhos que estavam abandonados. Essa é a ideia do Evangelho. O Evangelho não veio nos nomear como homens e mulheres poderosos. O papel do Evangelho foi adotar homens e mulheres que estavam no orfanato da marginalidade do pecado. Por isso que o papel de Cristo em todo momento não foi apresentar Yahvé, El Shaddai, nunca. Você nunca vai ver Jesus apresentar Deus, nunca. Jesus sempre vai apresentar o Pai. Por isso que quando ele vai se reunir com seus discípulos, ele vai dizer: quando você for orar, não ore e não chame de Yahvé, chame de Pai. Pai nosso que estás no céu. Você sabe que o alfabeto hebraico tem 22 letras e dentro das letras do alfabeto hebraico são letras acrósticas. Cada letra está correlacionada no tronco linguístico de uma palavra. Dentro dessas 22 letras, para escrever a palavra pai no hebraico, você precisa só de duas. A primeira letra do alfabeto e a segunda letra. A primeira é Aleph, representa força e Deus. A segunda letra é Beit. Beit é casa, tenda. Quando você junta as duas palavras, dá a vocalização do que Jesus veio fazer, apresentar o Pai, Av. Quando você diz Av em hebraico, você está dizendo: Ele é a força da minha vida, Ele é a força da minha casa, Ele é a força dos meus projetos, Ele é a força de tudo que eu tenho. Jesus não veio só salvar, permita-me fazer esse adendo, não desvalorizando aquilo que recebemos como livramento e perdão, que é a salvação. Só que ele veio apresentar os filhos órfãos a um Pai celestial chamado Deus Todo-Poderoso. Entretanto, o que é ser filho? Todo mundo passa por um processo. O primeiro homem a ser criado não foi criado como criança, já foi criado como adulto. E eu penso que isso foi a problemática. A única coisa que já nasce grande é monstro. E a monstrificação da humanidade está aí, quando a gente se acha grande demais. Enquanto o primeiro Adão já vem adulto, o segundo Adão e o último vem como criança para seguir o processo, de criança até a sua maturidade. Por isso que a Bíblia diz que ele crescia em estatura, graça e conhecimento. Quem cresce sabe o processo. Quem cresce entende o que é resiliência. Quem cresce sabe o valor que tem e o preço que paga. É sobre isso que Jesus está vivendo. É sobre os processos que vai apresentando. Entretanto, quando Paulo vai enviar essa carta aos irmãos em Roma, lembrando que Paulo não fundou essa igreja. Essa igreja possivelmente tenha sido fundada por um grupo de irmãos que visitaram o dia de Pentecoste em Atos dos Apóstolos capítulo 2. Tem um grupo de romanos ali. O desejo de Paulo visitar essa igreja era absurda. E Paulo decide escrever essa carta magna, chamada Carta da Salvação. Grite bem alto: Carta da Salvação. Mais alto: Carta da Salvação. São 16 capítulos. E Paulo decide enviar essa carta. Alguns detalhes são importantes nessa carta. Antes de nos ater sobre a ideia de filhos ou ruios, é que Paulo não escreveu essa carta. O capítulo de número 16, verso 22 e 23, diz que Paulo estava na casa de Gaio. Gaio residia na cidade de Corintos.
A cidade de Corinto ficava a 80 quilômetros de Atenas, era uma cidade portuária. Segundo detalhe está no versículo de número 23. O texto diz que foi Tércio que escreveu essa carta. Paulo está ditando, Tércio está escrevendo. Paulo poderia escrever essa carta e teria toda a qualificação e habilidade. Só que Paulo está escrevendo uma carta de salvação. E salvação não pode ser apresentada só por um homem. A salvação é coletiva, é todo aquele que crê recebe salvação. Paulo, com todo o seu currículo e toda a sua habilidade, Paulo poderia escrever, transcrever, fazer crítica textual dessa carta. Mas ele diz: Tércio, escreve essa carta. Enquanto eu vou ditando, você vai pegando a pena. Enquanto eu vou ditando, você vai escrevendo no pergaminho. E eu quero que no final você deixe bem claro e público que eu ditei e você escreveu. Porque a graça de Deus está aí. Deus alcança um Paulo, Deus alcança um Tércio, Deus alcança todo mundo para a glória do seu nome. Sabe o que é ser filho? É entender que tem espaço para todo mundo. Vou de novo. Sabe o que é bom ser filho? É entender que tem espaço para todo mundo. Pode ter um Paulo que é um grande apóstolo, mas tem um Tércio que escreve, e de mãos dadas eles vão fazendo a obra de Jesus Cristo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pegue na mão de alguém e diga para ele assim: obra de Cristo, obra de Cristo, obra de Cristo, obra de Cristo. Ei, só nessa carta ou nessa epístola, a palavra ruios aparece 12 vezes. 12 vezes. O que Paulo está dizendo aqui? Por que Paulo repete tantas vezes essa palavra ruios só na carta aos Romanos? O que Paulo está dizendo é: o que eu estou escrevendo requer de alguém que tenha maturidade de ler e de ouvir. Bicho. Existem duas palavras gregas koiné para a expressão filhos. A primeira é ruios, a segunda é teknia. Vocalização do grego koiné, não é teknon, é teknia. Ao contrário de ruios, enquanto ruios é um filho maduro que sabe o que vai fazer e suas decisões, teknon ou teknia significa um menino que depende do outro. Está no leitinho. Sabe quantas vezes aparece a palavra teknon, teknia em Romanos 5? Ruios 12. Olha o que Paulo está dizendo. Essa carta não é para criança. Essa carta é para adulto. Vou de novo. O evangelho não é para criança, o evangelho é para adulto. É para filhos maduros que entendem que no pacote do evangelho não tem só bônus, mas tem ônus. Ixi, vai dar problema. Ei! O que Paulo está escrevendo aos irmãos em Roma está dizendo assim: ei, foi graça, mas não foi de graça. Você recebeu de graça, mas alguém pagou um alto preço para você receber. Quando eu sou ruios, eu valorizo o projeto, o processo da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O que Paulo está querendo é que aqueles que vão receber a carta entendam: ei, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos capítulo 7, verso 24. Paulo está dizendo: ei, você precisa entender que você é um miserável, Paulo. Vocês precisam entender, irmão de Romas, vocês são miseráveis. Mas Romanos 8:1 vai comprovar que vocês são miseráveis, mas a graça de Deus os alcançou. Vou liberar a primeira palavra. Ele diz assim: porquanto agora nenhuma condenação há para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito de Deus. Grite bem alto: eu quero. Mais alto, diga: eu quero ser um filho maduro. Depois de introduzir, ficar um pouco mais claro para nós, quero te convidar aí ao capítulo de número 3 agora, de Lucas, quando relata o batismo de Jesus. A palavra que aparece em Lucas ali é a mesma palavra proposta ao tema do nosso congresso: ruios, filho maduro. No dia que Jesus foi batizado. Entretanto, eu queria pegar na tua mão e fazer uma rebobinagem teológica com você. Preste atenção. A Bíblia diz que Jesus nasceu, e nasceu em Belém, para cumprir uma profecia. Ele não poderia nascer em Nazaré, ele tinha que nascer em Belém, até porque havia uma profecia que dizia que ele deveria nascer lá. Jesus não veio cumprir os seus caprichos, ele veio cumprir os seus propósitos.
E os propósitos do Filho de Deus está baseado no texto sagrado. Ele veio cumprir, vírgula por vírgula, palavra por palavra. Por isso que ele diz: em mim serão cumpridas todas as profecias. É sobre isso. Ele nasce, e é claro que ele tem que nascer em Belém, porque Belém é a casa do pão, e o que a humanidade precisa é de pão, e ele é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que ele tem que nascer lá. Só que até ele nascer em Belém tem um processo. Grite bem alto: processo. Mais alto: processo. Pergunta a mim: qual o processo? Pergunta, vai. Mais alto: pergunta, qual o processo? José e Maria estão em Nazaré. É para o menino nascer em Nazaré. Normalmente deveria nascer em Nazaré. Só que o primeiro imperador de Roma, César Augusto, o que tinha incumbência de estabelecer a Pax Romana, o homem que abriu vias e acessos e estradas, estabelece um alistamento. Dentro da história, isso era para estabelecer controle. Cada um deveria voltar ao seu lugar de Gênesis, sua genealogia. José é da linhagem de Judá. Precisa voltar ao território para fazer o seu alistamento. E dentro do território, Belém é o território local. Então ele tem que sair de Nazaré com a sua esposa, grávida, e ir para Belém. Quem está olhando está dizendo bem assim: isso é culpa do imperador. É o imperador que assinou um edito e está forçando eles saírem de Nazaré para Belém. Só que Deus está no trono e está dizendo bem assim: imperador não tem poder nenhum. Ele assina na terra, mas eu decreto no céu. Vou de novo: ele assina na terra, mas eu decreto no céu. Quem está olhando a história e a vida na perspectiva vertical está dizendo: é César Augusto que está assinando. Mas só quem está olhando a vida na verticalidade está dizendo: mas é Deus que está mandando ele assinar para cumprir promessas. Ei, enquanto alguns têm medo da monarquia, da democracia, a igreja está debaixo da teocracia. Vou de novo: a monarquia é um rei que tem domínio na mão. A democracia é o povo que tem o poder na mão. Só que a teocracia é Deus que manda, é Deus que escolhe, é Deus que faz, é Deus que realiza. Deus, cracia, governo. Parece que o imperador está mandando, mas não está mandando em nada. É Deus que estabelece. O texto diz que o menino nasce. Enquanto o menino está nascendo, os magos estão vindo da Mesopotâmia antiga. Enquanto eles estão caminhando, os historiadores dizem que quando eles chegam num ambiente onde a estrela estabelece, eles abrem os seus tesouros. Grite bem alto: tesouros. Mais alto: tesouros. E quando eles abrem os tesouros, o tesouro tem 3 artefatos importantes: ouro, incenso e mirra. Aquilo não são presentes comuns. É o que nós chamamos de triplos unos, o triplo ministério de Cristo. Ele é Rei dos Reis, ele é sacerdote, ele é profeta. Ninguém no texto veterotestamentário conseguiu viver esse triplos unos, mas aquele que encarnou, não reencarnou, aquele que encarnou, Jesus Cristo, ele é Rei dos Reis, ele é o sumo sacerdote e ele é o profeta por excelência. Quando José e Maria pegam aquelas ofertas que são de adoração, o anjo do Senhor, o mesmo que apareceu a José em sonho, aparece novamente. Ele disse: vai ao Egito e esconde-te lá. Os historiadores vão dizer que José e Maria ficaram quase 2 anos esperando que o Herodes morresse. Agora olhe para cá, por favor, isso é importante. O ouro, incenso e mirra serviram para cuidar e financiar e patrocinar o menino. Toda vez que você se submete a gerar alguma coisa para Deus, Deus te envia recurso para você. Não há nenhum projeto que Deus confie na tua mão se Ele não enviar recurso para esse projeto acontecer. 2 anos se passaram, o anjo apareceu novamente a José em sonho e disse: está na hora de descer. E ele desce com o menino. Você entendeu ou não? O menino nesse exato momento não cuida de ninguém, é cuidado. Porque enquanto você é tecnia ou tecnon, você não cuida, você é cuidado. O Deus encarnado está sendo cuidado por José e Maria. Vou de novo. Isso bola a nossa cabeça, porque a gente acredita que o Deus Todo-Poderoso cuida, mas Ele está dizendo assim: eu só posso cuidar se você cuidar de mim primeiro.
Eu só posso te honrar se você me honrar primeiro. A honra é uma via de mão dupla. Você me honra de cá, que eu te honro de lá. Você cuida de cá, que eu te cuido de lá. Você me ama de cá, que eu te amo de lá. Ele vai crescendo, grite bem alto, crescendo. Mais alto, crescendo. E quando ele vai crescendo, vai aparecer um gap novamente. Aos 12 anos de idade ele aparece. Aparece no templo, grite bem alto, no templo. Mais alto, aonde? Quantos anos ele tem? Nós estamos tirando a nossa geração do templo e colocando a nossa geração em tudo que é lugar, menos no templo. Eu já contei isso aqui para vocês. Eu sou a terceira geração de pastor na minha família. Eu casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei. Eu fui criado no templo. Não significa que eu não tive vontade algumas vezes de sair do templo, mas eu estava tão amarrado no templo que não tinha jeito de sair do templo, porque o templo é a minha casa. Olha pra cá. O texto diz que eles vão cumprir uma festa judaica de 7, 4 intermediárias, 3 principais: tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Não se sabe qual, possivelmente tenha sido Páscoa ou Pessah. Dentro desse cerimonial tem uma mitzvot, tem outro cerimonial chamado de bar mitzvah, e ele está sendo levado para isso. É o momento da maturidade, entre 12 a 13 anos. É a primeira vez que o menino vai ler a Torá. É a primeira vez que ele vai acessar a maturidade. Ele vai sair de um menino de leitinho para um menino de maturidade. Até aquele momento ele não escolhe, alguém escolhe por ele. Mas depois daquele processo, ele vai começar a escolher com quem ele anda e aonde ele vai. O texto diz que acaba a festa, o cerimonial, José, Maria com os parentes vão descendo. Eles percebem que o menino não está lá, começam a se desesperar. Quando eles voltam para Jerusalém, o menino está onde? No templo. Porque uma vez que você ensina o caminho, ninguém erra mais o caminho da verdade, que é Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gosto disso. Quando Maria e José entram no templo, o menino está lá, só que ele já passou o processo de maturidade. E aí de repente Maria disse bem assim: por que você me deixou tão desesperada? E ele olha no fundo dos olhos da mãe e diz assim: tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios? Eu vou de novo. Tu não sabes que eu vim cuidar dos negócios do meu pai. Ele não estava falando da carpintaria de José, ele está falando: agora eu tenho maturidade de cuidar daquilo que o Pai Celestial me entregou. Eu tenho uma missão. Sabe, uma das coisas que eu queria dividir com vocês nesse sábado é que nós possamos ter maturidade de cuidar daquilo que é de Deus. Um ruios sabe sua missão. Um ruios sabe para onde está indo. Um ruios entende seu propósito. E todo indivíduo que não tem maturidade não sabe para onde vai. E quando não sabe para onde vai, tem velocidade, mas não tem foco. A vida cristã não é sobre velocidade, é sobre destino. E eu preciso entender que nós estamos vivendo um tempo de uma geração que é veloz, mas não sabe para onde está indo. Para onde você está indo? Não sei. É a geração do Usain Bolt. Corre, corre, corre. A única diferença é que o Usain Bolt sabia para onde estava correndo, e nós estamos correndo velozmente, mas não sabemos para onde. Mas esse sábado Deus vai pegar na nossa mão. Deixa eu reconsertar. O Pai vai pegar na nossa mão e vai dizer: você é filho maduro, rapaz. Vamos caminhar para um destino profético. Acontece um próximo gap. Ele vai aparecer aos 30 anos de idade. Quantos anos? E aí a gente já está no capítulo 3. Jesus apareceu aos 30 anos de idade novamente. Apareceu num Jordão. Na verdade não foi no braço principal, foi em um dos deltas do Jordão. Jesus aparece neste momento onde tem um homem chamado João Batista batizando. Redobra atenção. Quem era esse João Batista? O que ele estava fazendo? Qual era a missão dele? João Batista tinha maturidade de entender que a vida não é feita só de pessoas que sobem na plataforma. Alguém tem que construir a plataforma para outro subir. João Batista tinha maturidade de entender: eu não sou o caminho, eu sou aquele que abre o caminho.
Eu não sou a voz completa, eu não sou um indivíduo completo, eu só estou abrindo o caminho daquele que vem, e aquele que vem é maior do que eu. Quem é você, João Batista? Olhe para cá. Batista não é sobrenome, Batista é o que ele faz. E um homem é conhecido por aquilo que faz, não por aquilo que fala. Vou de novo. Um homem é conhecido por aquilo que faz, não por aquilo que fala. João Batista não falava sobre batismo, ele batizava. João Batista não falava sobre arrependimento, ele se arrependeu. João Batista não falava sobre Deus, ele conhecia Deus tete a tete, cara a cara. João Batista, esse cara fala e faz. É filho de quem? João Batista é filho de Zacarias. Com quem? Com Isabel. Quem são os pais dele? Ambos são de uma linhagem aronita. Não é só Zacarias que é da linhagem aronita, a Isabel também. O texto vai relatar que eles não poderiam ter filhos. E é engraçado isso. Mesmo com todos os desafios que Zacarias tem, Isabel tem, o texto diz que ele exerceu o ministério. Ele exerceu o quê? Então ministério não é quando tudo vai bem. Ministério é vocação, e eu preciso fazer até quando não vai bem. O texto vai dizer bem assim: e ele exercendo o seu ministério, caiu-lhe sobre ele a sorte. Alguns dizem que é pur significa sorte. Só que nós sabemos que não é sorte, é graça, é favor imerecido de Deus. Tem gente que vive de sorte, nós vivemos de graça. Vou de novo. Alguns vivem de sorte, nós vivemos de graça sobre graça e misericórdia. Caiu-lhe sobre ele a sorte de oferecer incenso. Redobre isso, é importante. Ele prepara um incensário, vai entrar no lugar onde tem o incenso, que ficava no santo lugar, não no santíssimo. E quando ele entra, esse Zacarias, tem um anjo sentado à direita no altar. Está esperando ele. Está fazendo o quê? Está o quê? Que gostoso. Saber que às vezes quando a gente está saindo de lá, Deus já está esperando a gente aqui. Entenderam? Não? Vou de novo. Que gostoso entender que quando eu saio de lá, Deus já está esperando e preparando tudo aqui. Você quer ver? Eu abri um parênteses, você dá glória a Deus. Deus disse para Abraão: pega o teu filho, teu único filho Isaque, e vai à terra de Moriá. Da casa dele para a terra de Moriá eram 3 dias. Mas antes dele sair, Deus já tinha colocado a providência em cima da montanha. Deus estava dizendo: antes de você chegar, eu já sou providência na sua vida. Antes de você acessar, eu já sou providência na sua vida. Eu já sou providência. Providência. O anjo está sentado e diz para ele assim: tua mulher vai gerar. Só que não vai gerar só por gerar, vai gerar debaixo de promessa e propósito. Grite bem alto: promessa, propósito. Sabe qual é o problema? Não é gerar, é gerar sem propósito. Gerar sonhos é a coisa mais fácil. O difícil é gerar sonhos com propósito. Vou abrir outro parênteses para você entender. Você acha que Ana vai ficar grávida só por ficar? Deus nunca vai dar uma criança a Ana enquanto essa criança não se encaixar no propósito que Deus tem. Todo dia que Ana subia no altar, ela queria um filho para ela. No dia que ela subiu no altar e disse assim: se o Senhor me der, eu entrego a ti. Deus disse: agora tem propósito, agora eu te dou. Porque o que Deus queria não era dar um filho para Ana. O que Deus queria é levantar um profeta, um sacerdote, um juiz chamado Samuel. Propósito. Está dando para entender? Enquanto eu estou gerando na mediocridade, Deus disse: está cerrado. Só que Deus disse assim: agora eu vou gerar para o propósito. Foi o que aconteceu. A Isabel fica grávida. E não está grávida só porque ela era estéril. Ela fica grávida por causa de um propósito. Que raiva. Vou de novo. Não é sobre gerar sonhos, é sobre gerar propósitos. Deus te levantou para este tempo e para este propósito. Vou de novo. Deus te levantou para este tempo e para este propósito. Vou pela terceira vez. Deus te levantou para este tempo e para este propósito. Levante as duas mãos para o alto. O mais alto que você pode. Mais alto que você pode. Deus te levantou para este tempo e para este propósito. Será que Deus queria só dar um filho ou dar um propósito para o filho?
É tão verdade que o anjo diz que o menino tem nome. Nem Zacarias, nem Isabel pode escolher o nome do menino. Você sabe por quê? Porque o menino não é deles. O propósito é de Deus. Eu vi um glória. Fabinho Praerentes, outro dia eu pregando em Curitiba, uma moça se empolgou no púlpito e disse assim: ei, se você sonhou, Deus vai financiar o teu sonho. Eu disse: opa, Deus não financia sonho de ninguém. Aí o irmão que estava do meu lado disse: como assim, pastor? Sim, Deus não financia sonho de ninguém. Deus só financia o sonho que Ele coloca no coração de alguém. Ele não é o gênio da lâmpada, Ele é o Deus de propósito. Aí o pastor que estava do meu lado disse bem assim: como assim? Mas Deus não financiou o sonho de José. Eu disse: você leu a Bíblia errada. Gênesis 37, foi Deus que deu um sonho e Deus deu outro sonho. Por isso Deus financiou, porque Deus só financia o que Ele dá. Ixi, deu problema agora. Deus não vai financiar os meus caprichos. Vou de novo. Deus não vai financiar os meus caprichos. Quem aqui já assistiu Aladim? Aladim? Não é pecado assistir Aladim, não? Aladim aqui, irmão, levanta a mão. Muita nota. Ó, já assistiu Aladim? No filme ou no desenho do Aladim tem uma lâmpada. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Quando encontra a lâmpada, o que fazem com a lâmpada? Hã? E quando esfrega, o que sai da lâmpada? Um gênio do quê? Que ele está ali para realizar o quê? Quantos desejos? Sabe o que a gente tem na mentalidade? Que literalmente o evangelho é desse jeito. Deus está preso, eu oro e jejuo esfregando, liberto Deus da lâmpada para Ele atender os meus desejos. Só que eu preciso desenhar esse filme direito. Quem é que está na lâmpada? É eu e você. Foi Ele que foi esfregado no Calvário. E aí a gente saiu livre e a gente está dizendo: o que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente faça? Então, o gênio da lâmpada é nós. Quer que eu prego? Estou indo. Quer que eu ame? Eu amo. Totalmente ao contrário. E eu termino. Termina ou não? Olha para cá então. João Batista nasceu dentro de uma casa sacerdotal. Dentro de uma casa o quê? Ó, todo mundo queria ser filho de sacerdote. Os corrarins, os sacerdotes, era por linhagem. Era a linhagem aronita. Todo mundo queria ser da linhagem aronita, peixe. Dá para imaginar? Todo mundo queria literalmente entender esse propósito. De repente um homem nasce dentro de uma casa que todo mundo queria nascer. Ele é criado num ambiente que todo mundo queria ser criado. Só que a Bíblia decide dizer que esse camarada sai do ambiente sacerdotal e vai viver no deserto. É aqui que vai começar o problema. Porque filho maduro sabe que não é título que o segura. Filho maduro entende que não é estrutura que garante o sucesso. Filho maduro sabe que nenhum título, nem estrutura, nem infraestrutura garante. Filho maduro sabe: no deserto, cumprindo o propósito de Deus, eu sei que Deus é comigo. Abra a Bíblia para você ver uma coisa. Olha lá Lucas capítulo 3. Põe na tela aqui para mim, por favor. Lucas 3. Lucas 3. Lucas 3. Versículo de número 2. 3, 2. E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Vou de novo, pode pôr na tela de novo, por favor. Ó. Sendo Anás e Caifás o quê? O que você está vendo de errado nesse versículo? Tem dois erros aí. Quantos erros? Olha de novo. Eu vou contar até 3, todo mundo lê esse versículo. 1, 2, 3.
Tem 2 erros nesse versículo. Outro dia eu digo os 2 erros que tem. Outro dia não? Vamos lá, olha lá. Crítica textual. Primeiro erro, está no início do versículo. Quantos sumos sacerdotes tem? Não pode ter 2. Sumo sacerdote é 1. É a primeira vez na história que tem 2. A gente aprende biblicamente que o sumo sacerdote representava o povo diante de Deus, sim ou não? Só que aqui tem 2, Anás e Caifás, 2 sumos sacerdotes. E juntando os 2 não dá 1. Ixi, ninguém deu glória agora. Pegou na mim, por quê? Porque os 2, ainda que tenham linhagem aronita, os 2 foram estabelecidos por Roma, pelo imperador. Eles já não tinham mais ofício ministerial, o ofício deles era um político. Deixaram de ter contato com o céu e começaram a ter contato com a terra. E olha, o segundo problema está na seguida, porque o texto diz: enquanto a palavra deveria chegar aos sumos sacerdotes, a palavra de Deus foi encontrar João Batista no deserto. Só que a palavra João significa amado, e o que Deus está dizendo: o meu amado às vezes não está na estrutura, o meu amado está no deserto, mas a minha palavra procura aquele que está disponível. Esse versículo vai mostrar por que João Batista saiu, por que João Batista abriu mão do seu sacerdócio. Isso aqui está mostrando. João Batista foi para o deserto e largou mão do sacerdócio, porque o sacerdócio deixou de ser ministério, virou politicagem. Vai dar problema. Olha para mim aqui, por favor. Minha mensagem é pastoral, então minha mensagem sendo pastoral é desse jeito. Eu vi um glória ali, mas também foi o único. A outra ali fez o sinal da cruz. João Batista era sacerdote. Era o quê? Era o quê, pessoal? Eu vou falar alguns privilégios que o sacerdote tinha. Segundo Levítico capítulo 7, quando o povo trazia uma oferta de animal, o peito do animal era do sacerdote, a coxa direita do animal era do sacerdote. O sacerdote, quando recebia de um homem a oferta de manjar, que era uma farinha, era uma massa, o que ele colocava na mão ele queimava, e o resto da massa era do sacerdote. O sacerdote usava uma roupa diferente. O sumo sacerdote, um peitoral de justiça. O sumo sacerdote, uma mitra sacerdotal. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote era diferenciado, sim ou não? Ele largou tudo isso. Largou por quê? Tinha alguma coisa melhor? Tudo depende da sua ótica. O que é melhor? Porque ele largou a roupa sacerdotal para se vestir de camelo. Largou o peito do animal e a coxa direita para comer mel silvestre e gafanhoto. Largou a infraestrutura do templo de Jerusalém e a linhagem para morar no deserto como beduíno. Mas só que quando a palavra de Deus veio, não veio do templo para o deserto, veio do deserto para o templo. Eu vou liberar uma palavra esta noite. Deus vai levantar os ruios dele, os improváveis, aqueles que são improváveis. Põe na tela de novo o texto que a gente estava. Põe. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio o quê? Veio o quê? Veio o quê? No deserto. Olha para cá. Veio do deserto a palavra de Deus a João, filho de quem? Sabe o que a Bíblia está dizendo? O que eu prometi a teu pai, João, está de pé. Você não foi gerado sem propósito, você foi gerado para um propósito. Eu não sei se você está pegando essa palavra. Só que em todo o tempo que ele está no deserto, ele está sendo preparado como um ruios de Deus. Porque eu só posso ser profeta de Deus quando eu tenho maturidade e entendo o peso profético de Deus. O que Deus está dizendo é: você abriu mão do sacerdócio, estou lhe entregando o ministério profético. E tudo que você disser, João Batista, eu vou assinar.
Olha para cá. Nos deltas do Jordão, não tinha a mesma estrutura e infraestrutura que tinha em Jerusalém. Só que olha o verso subsequente, capítulo de número 3, verso de número 3. Se não der glória agora você vai ver. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando, 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 pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados. Olha para cá. A mensagem vem do deserto para o templo, sim ou não? Sim ou não, pessoal? A mensagem vem do deserto para onde? Quando Jesus começou seu ministério, onde ele começa o ministério dele? Aonde? No templo. Lembra que no templo e nas sinagogas ele expulsava demônios? Deveria ser um ambiente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: nunca queira pregar para fora quando você não vive dentro ainda. Então, antes de pregar fora, antes de ser luz fora, a gente precisa começar a luz de dentro para fora. Outro dia eu peguei uma mocinha na igreja. Ela disse: pastor, eu quero ir para fazer missões fora, 6 meses e tal. Eu disse: você nem vem no culto de jovem, não sabe o que é fazer missão fora? Miserável. Você precisa tomar vergonha na cara e chegar aqui no sábado, cuidar das pessoas e dos jovens novos convertidos. Nem na sala do discipulado tu participa e tu quer ir para fora discipular outras pessoas. Dá um toque pelo menos em 13, fala alguma coisa aí, poxa. Eu vi um glória, mas também foi o único. Grite bem alto: Jesus em seu propósito. Está lá João Batista batizando, aonde? No Jordão. Só que João Batista já é um ruios, é um filho maduro. É um filho o quê? É um filho o quê? Um filho maduro não depende de ambiente, depende do propósito. Ah, mas se você tiver o cargo tal, se você estiver em tal lugar, se você estiver em tal faculdade, se você estiver em tal... Ei, filho maduro prospera onde ninguém prospera. Ah, mas eu quero entrar na PUC. Tá ok, vamos lá. Mas se não entrar, Deus te honra em qualquer uma dessas faculdades. Meu sonho é fazer intercâmbio no Canadá. Tá bom, legal, sonha, investe. Mas se Deus tiver um propósito para você, é maior e mais importante do que você imagina. Levante a mão direita assim bem alto. Bate pelo menos em 3 mãos assim. Recebe essa palavra, recebe essa palavra, recebe essa palavra na tua vida. Eu vi um aleluia ali. Eu vi outro aleluia ali. Eu vi outro glória ali. Eu vi outro ali. É isso aí. E eu termino. Aleluia, porque eu vou terminar. Pastor Marcelo deu um glória. Presta atenção. João Batista está batizando aonde? Por que ele batiza no Jordão? Um cara que abriu mão de tantos ambientes de privilégio. Porque quando a gente tem maturidade, a gente entende que não é o ambiente que nos transforma, somos nós que transformamos os ambientes. Daniel, aonde você se tornou um grande homem? Na Babilônia. José, aonde você se tornou um grande homem? No Egito. Porque não é o ambiente que me muda, sou eu que mudo esse ambiente, quando eu tenho maturidade. E maturidade não está correlacionada à idade, porque eu conheço gente que tem 40 anos e se comporta como um menino de 15. Vai dar problema agora, senti na minha alma. Maturidade não é idade, maturidade é comportamento. Olha para mim. Quando Daniel chegou na Babilônia, ele tinha 16 anos. Quantos anos? Quantos anos? Fizeram comida consagrada e disseram: tem que comer. Ele disse: eu tenho pouca idade, mas já tenho maturidade. Vou de novo.
eu posso ter pouca idade, mas já tenho maturidade. Eu estou fora da minha casa, fora do meu país, mas eu não me assento nessa mesa. Eu vivo da excelência de Deus, aleluia. Você sabe o que é ruios? Sabe o que é maturidade? É dizer não. Não quero. Não quer porque só porque você é crente? Não, eu não quero porque eu tenho decisões a tomar. Não é minha igreja que diz, não é meu pastor que diz, é o Deus a quem eu sirvo. Não é o estatuto da igreja, não é o regimento interno. Eu sei em quem tenho crido. Maturidade não é idade. Maturidade é ter autoridade de dizer não. Sabe quando na faculdade, na escola, todo mundo transa antes do casamento? E a conversa no meio da roda, e você diz assim, eu não. Mas porque você é crente? Não, porque eu sou cristão. Se eu falar isso aqui, você não der glória, você vai ver. Charles Haddon Spurgeon diz bem assim, ó: crente é aquele que recebe Cristo, cristão é aquele que se comporta como Cristo. É mais ou menos assim, ó: eu não faço porque eu sou um pequeno Cristo, eu me comporto como Cristo se comportaria. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. João Batista está batizando aonde? Olha para cá. Quando a gente entende que a gente é filho maduro, a gente entende que a gente nasceu para servir, não para ser servido. Eu vi um aleluia. Vou de novo. Eu vi outro glória ali. Ser um ruios é entender que Deus me salvou, não para ser servido, mas para servir. João Batista está batizando no? Batizando no? E todo o povo saía de Jerusalém para ser batizado por ele. Por quê? Porque ele não precisou ir para Jerusalém, Jerusalém veio para ele. Você está correndo atrás das coisas e Deus está dizendo, se você se posicionar, eu trago as coisas até você. Eu senti o peso da mensagem aqui agora. Se você se posicionar, eu trago tudo até você. As bênçãos seguirão aos que creem. As bênçãos e os sinais seguirão aos que creem. Deixa eu abrir um parênteses sobre isso. Quando eu estou dentro da agenda de Deus, quando eu estou dentro do propósito de Deus, eu não preciso correr atrás. As coisas vêm até mim. Quer ver? A Bíblia diz em Atos capítulo de número 15, que Paulo está querendo ir para a Ásia, e o Espírito Santo diz não. Olha que loucura. Paulo quer montar uma caravana missionária para ir para a Ásia, o Espírito diz não. De noite ele vai dormir, e de noite ele tem um sonho. Tem um varão de branco no sonho dele dizendo assim: atravessa a Macedônia, vem nos ajudar. Só que Paulo queria ir para onde mesmo? Para a Ásia. No outro dia ele entendeu: eu preciso ir para a Macedônia, não tem nada a ver com a Ásia. Ele vai para a Macedônia, vai para uma colônia romana, cidade grega, a cidade de Filipos. É a primeira cidade dentro desse bloco. Quando ele chega, ele vai durante o dia, fora das portas, aonde um grupo de mulheres estão lavando o quê? Roupa. E Paulo começa a pregar a esse grupo de mulheres. Aí tem uma mulher que está lavando roupa, que ouve a mensagem do Evangelho, ela se converte. Aí olha a Bíblia que diz: e essa mulher se chamava Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Cidade de Tiatira era uma cidade que ficava na Ásia Menor. E olha o que Deus estava dizendo: você estava querendo ir para a Ásia, mas quando você está no meu propósito, eu trago a Ásia para você. Ele estava querendo ir para a Ásia, mas a Ásia estava na Europa. A primeira igreja na cidade de Filipos, ou na Macedônia, a ser aberta, Paulo abriu 3: Bereia, Tessalônica e Filipos. A primeira igreja
O ponto de pregação começou na casa de uma mulher na Ásia, onde Paulo queria ir. Quando você se encaixar no propósito de Deus, Deus envia o propósito dele até você. Pega na mão de alguém e diz assim: fica dentro do propósito de Deus, fica dentro do propósito de Deus, fica dentro do propósito de Deus. Eu vi um aleluia ali, também foi o único assim. João Batista, onde você está? Estou no deserto. Fazendo o quê? Pregando e batizando. Mas é bom aí? É, porque eu estou dentro do propósito. E quando eu estou dentro do propósito, pode ser deserto, mas está na bênção. Ele está batizando. Se não der glória agora, você vai ver. Quando ele está batizando, 18 anos da lacuna, do gap que Jesus estava escondido, ele só apareceu aos 12. De repente João Batista batizando. Quando ele levanta a cabeça, ele diz: não acredito. Eu não acredito, é ele. Eu não acredito, é ele. Ele não apareceu lá no templo. Ele não apareceu para Anás e Caifás. Ele foi no deserto, aonde o João Batista está batizando, porque João Batista está dentro do propósito. Quando João Batista levanta a cabeça, diz: ele é diferente de todos. Quem é? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O cordeiro não foi em Jerusalém. O cordeiro foi aonde tinha um ruios maduro. O cordeiro só aparece para quem tem maturidade de abandonar títulos, vaidades, privilégios. Eu vou de novo. Os ambientes mais difíceis têm a capacidade de trazer brilho para aquilo que não tinha mais brilho. Vou te dar um exemplo. Eu estou no hotel recluso desde quinta. Eu saí só para atender vocês e volto para o hotel, porque amanhã eu tenho um culto às 5 da liberação profética da nossa igreja. Eu só vim atender esse compromisso e voltar. Eu peguei a minha aliança de casamento, sou casado com a minha esposa há 20 anos. E como eu ia ficar recluso, pedi para um ourives da igreja, dizendo para ele: já que domingo é ceia, é a última ceia, pega essa aliança minha, está meio amassadinha, está meio sem cor, dá uma polidinha nela. Sabe o que a gente veio fazer aqui esse sábado? Deus está dizendo: os ambientes difíceis traz a cor e o brilho novamente. Um filho maduro se submete a um ambiente de clareamento. Vou de novo. Os filhos maduros se submetem a um ambiente de limpeza. E por isso estamos nesse sábado aqui. Nós não estamos em uma estrutura, nós estamos em um propósito. Olha pra cá. João Batista abandonou qual ministério? O que, pessoal? Para ser sacerdote não tem que entender de sacrifício? Sim ou não? Pessoal, sim ou não? Então tá bom. Então olha a frase de João Batista: eis o cordeiro que faz o quê? Não, mas aí está errado. Porque segundo o cerimonial, o sangue do cordeiro não tira, cobre. Outro dia eu falo sobre isso. Fala agora? Não fala agora não? Se você pegar o texto de Levítico, o texto diz que a propiciação e a expiação, que era o sangue do cordeiro, que era aspergido sobre o propiciatório, servia para cobrir o pecado de 365 dias. No ano subsequente, tinha que matar um novo cordeiro e aspergir, porque o sangue só cobria e tinha validade de um ano só. Só que João Batista entende de cerimonial e de sacrifício. E ele disse: quem apareceu aí não é é um artigo definido, é o. E quem é o, depois dele não precisa morrer mais ninguém, porque ele não cobre, ele tira todo o pecado.
Quando o diabo olhar para você, essa é a diferença. O sangue que está sobre você não cobriu o pecado. O sangue que está sobre você tirou todos os pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a uramacalamanchoema. Que mensagem de um filho maduro, que entende a missão do Cristo, que não cobre, mas tira. Aí eu vou terminando, cadê o baterista? Baterista? Foi embora. Vamos, meu filho, é você? Corra, meu filho. Igual o Ruios. Bora! Clando. Grite bem alto, eu quero. Não, faz direitinho, pelo amor de Jesus. Diga, eu quero ser maduro. Mais alto, eu quero ser maduro. Olha para cá. Ele diz, eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Faz o quê, pessoal? Lá vem Jesus. Jesus vai chegando perto de João Batista. Imagina o João Batista indo para trás, Jesus chegando perto dele. E João Batista diz, até a hora que Jesus disse, para! João Batista disse, eu não sou digno de desatar as alpacas dos teus pés. Porque alguém maduro entende que por mais que esteja fazendo uma coisa gloriosa, ele sabe o seu lugar no reino. Os meninos querem disputar com Deus, mas os homens maduros entendem, por mais que eu faça a Ele honra, glória e majestade para todos sempre. Vamos desenhar isso? Eu fico imaginando a briga, no bom sentido. Jesus olha para ele e diz, você tem que me batizar. Ele diz, crente Deus Padre, vou não. Tem que me batizar, não vou. Vira aquela confusão na beira do Jordão. E todo mundo olhando e diz, ih, vai dar briga. Eu não sou digno de atar a alpaca dos seus pés. Eu sou o verme do verme do verme do carrapato. Aí Jesus olha para ele e diz assim, João, eu não vim para anular a tua missão, eu vim para você concluir tua missão. Como assim? É que você precisa concluir tua missão para que eu possa começar a minha. Não, mas o senhor pode começar agora. Não. Eu só posso começar quando eu passar pelo processo que está na tua mão. Mas qual é o processo? Você batiza com água, mas eu batizo com Espírito Santo e fogo. Será que tem alguém que sente o peso dessa mensagem? Eu vos batizo com água, não. Eu batizo com Espírito Santo e fogo. Fogo do Espírito. A palavra Jordão é Irad. Irad significa descida. Significa o quê? Descida. O Filho de Deus vai descer nas águas turvas do Jordão. Sendo o segundo Adão e o último, ele vai descer as águas turvas. Não são águas cristalinas, são águas turvas do Jordão. E o segundo Adão vai descendo sobre as águas, não por aspersão, é por imersão. Ele vai mergulhando e João Batista vai auxiliando ele. Daqui a pouquinho, o segundo Adão se levanta das águas como símbolo profético, dizendo: eu vim tirar a humanidade do meio da escuridão e vim revelar a luz. Eu vim revelar a luz. Por que Jesus insistiu tanto para que João Batista concluísse seu ministério ou a sua obra? Simples, porque se João Batista não conclui, Jesus não começa. Que raiva. Eu fechei a Bíblia, outro dia eu falo disso. Não é que Deus depende de você, é que Deus convidou você a participar de uma coisa que você nem participaria. Tá bom, vamos lá.
Deus é especialista em impedir o que não é óbvio. Eu vou ali. Deus é especialista em impedir o que não é óbvio. Quer ver? Está o povo diante do mar. Moisés está orando com o povo. O Senhor disse: pede para o povo nadar. Nadar era óbvio. Deus disse: não, o óbvio é o que você faz. Pede para o povo marchar, porque eu faço o que não é óbvio. Estou sentindo o peso da mensagem nessa noite aqui. Deus está dizendo: você faz o que é óbvio, eu faço o que é sobrenatural. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, Senhor. Então pega essa vara e toca nas águas. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Deus precisava daquela vara para abrir o mar? Foi Deus que decidiu te convidar para uma coisa que você nem precisaria. Vou de novo. Se Deus não precisava da vara de Moisés, então por que Deus disse para ele tocar? Se não der glória, agora você vai ver. Número 1, Deus está dizendo: você faz o fácil, eu faço o difícil. Você toca, eu abro. Você toca, eu abro. Vou de novo. Você toca, eu abro. Você toca, eu abro. Você toca, eu abro. Agora, o segundo é o mais louco, porque o segundo é para louco mesmo. Porque o salmista diz que o mar foi aberto de lá para cá, e foi aberto pela narina de Deus. Toda aquela noite Deus soprou com a sua narina. Então olha para cá. No mar que se abriu, não se abriu de Moisés para lá, o mar se abriu de lá para cá. Ô Tiago, você não deu glória, eu vou jogar o sapato em você. Vou de novo. Deus está dizendo: Moisés, eu não preciso de você, não preciso do teu cajado, mas te convidei para participar. Eu vou abrir de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá. Levante as duas mãos, cante. E o poder. Brasil. Ao Rei Jesus. Eu acho que eu tenho 5 minutos ainda, né? 5? É 5, é? Eu tenho 5 minutos. Eu vou gastar tudo que é meu. Senta que eu vou gastar todo o meu tempo. Deus é especialista em impedir o que não é óbvio. É óbvio, pede para o povo nadar. Ele diz: pede para o povo marchar. Está lá João Batista batizando no? Ninguém sabe mais. João Batista batizando onde? No? E quando ele vai batizando Jesus, quando Jesus sai das águas, 3 coisas vão acontecer. O capítulo 3 diz que a primeira coisa que aconteceu foi: o céu se abriu. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Enquanto João não cumpriu o seu propósito até o final, o céu estava. Só que quando ele conclui o seu propósito, Jesus sai das águas, o céu.
Quando o céu se abre, acontece o segundo fenômeno. A Bíblia diz: e o Espírito Santo, como forma corpórea de uma pomba, pousou sobre ele, Jesus Cristo, no deserto. Aí você deve estar perguntando o que tem tudo isso a ver com o nosso tema. É a terceira coisa. O céu já está aberto, o Espírito está pousado sobre o Filho. A Bíblia diz que não foi Deus que falou, foi o Pai. Entenderam nada? Deus é título, Pai é missão. Deus é título, Pai é missão. Vou de novo. Deus é título, Pai é missão. O Pai, eu não sei. Dá um glória aqui. Oh, glória! Presta. Eu não sei se você vai pegar isso aqui. Ó, se o céu se abriu e o Pai falou, da onde o Pai está falando? Em hebraico chama-se Hashamayim, céu dos céus. Olha para cá. Os judeus dizem que tem 7 céus. A Bíblia, o apóstolo Paulo vai dizer que existem só 3. Então eu vou com a Bíblia. Segundo o apóstolo Paulo diz: eu conheci um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao terceiro céu. Que é terceiro céu? A gente que está daqui para lá, o primeiro céu é o céu atmosférico, esse que a gente consegue ver. O segundo céu é o céu onde ficam as estrelas e os planetas, Plutão, Saturno e etc. E o terceiro céu é onde fica o trono e a majestade de Deus. O trono de Deus não veio e passou na galáxia e invadiu a atmosfera. Não. Deus estava no terceiro céu, no seu trono, e ele decidiu falar: esse é meu filho amado. Ó, velocidade do som e da luz, a voz vem caminhando e passa pelos planetas, passa pela galáxia, passa por Plutão, Saturno, invade a atmosfera e vai chegando no Jordão, e todo mundo diz: ele é o Filho amado. Fique em pé, eu cantarei. Tu és digno. Eu cantarei. O terceiro fenômeno: este é meu ruios. A palavra filho ali é ruios. Esse é meu ruios, em quem tenho prazer. Sabe o que é maravilhoso na Bíblia? É que vai acabar o capítulo 3. O pai disse publicamente: você é ruios, você é meu filho. Começa o capítulo 4. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias o diabo tentou, Jesus não cedeu. No 40º dia, Jesus teve fome, e o diabo maximizou suas investidas e apareceu e disse: já que você está com fome, eu posso dizer para você o que você pode fazer. O que? Aí olha o que o diabo diz: se tu és ruios, a palavra filho lá no grego é ruios. O diabo sabe quem você é. O diabo diz assim: se você é ruios,
Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em... Se Jesus fosse menino, ia cair na cilada do diabo, ia transformar pedra só para mostrar que ele é. Só que quando você já tem maturidade, você não precisa transformar nada, você sabe quem você é em Deus. Ei, eu vim pregar sobre o tema. Eu vim falar para você que antes de você chegar no deserto e antes do diabo te colocar nesse ambiente de tentação, o Pai já gritou para você e te preparou para esse ambiente. Você não precisa transformar-se em nada. Você não precisa transformar-se em nada. Você só precisa ser quem você é. Filho, filha, filho, filha. Eu não quero que você mude, eu não quero que você se transforme, eu quero que você assuma quem você é. Filho, filha, filho, filha. Jesus olhou para o diabo e disse assim: bobinho você, hein? Nem só de pão viverá o homem, mas sim. Agora tem um problema, pergunta a mim, qual é o problema? O diabo queria que Jesus fizesse o que com a pedra? O problema de Jesus é transformar? Porque o primeiro milagre que ele fez foi o quê? Só que filho maduro sabe o tempo de transformar e tempo de aceitar. Jesus está dizendo, agora não é tempo de transformar, é tempo de aceitar essa pedra. É melhor aceitar a pedra no tempo de Deus do que viver o pão que o diabo amassou. Estou com a vontade de fazer uma coisa aqui, pastor. Estou com a vontade de convocar alguns que querem receber de Deus maturidade para aceitar os propósitos. Ei, eu já passei por essa fase, eu sei que é terrível. Viver os Jordões e viver os desertos da tentação, e o diabo dizendo, se tu és, transforma. Isso é tentador, mas essa noite Deus está dizendo, resista. Você não é menino, você é maduro. Você não é menina, você é madura. Quem essa noite precisa receber de Deus maturidade no ambiente da tentação, sai do teu lugar, vem para frente, eu queria orar por você. Vem, 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 vem. Vem, queria orar por você, vem logo. Vem. 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 Adsa Brasil, essa noite Deus quer mudar a chave. Deus quer nos dar maturidade no ambiente da tentação. Não há nenhum mundo corrompido que vai nos tirar do propósito de Deus. Vem. Enquanto Malta canta, você vem vindo, vai.
Maturidade não é idade, é decisão e comprometimento de dizer não. É ter coragem de dizer não, não quero, não faço, não me prostro. Transforma. Eu até posso, mas não vou. Eu até quero. Minha carne até quer, mas eu decidi dizer não. Maturidade é ter a capacidade de dizer não quando minha carne diz sim. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Eu sei as guerras que vivi na igreja. Eu sei quantas vezes eu tive que dizer para minha carne não. No dia, devagar. No dia que eu estava no altar esperando a Alba, minha esposa, entrar no casamento, eu olhei aquela mulher linda entrando, aquela moça linda. Enquanto ela caminhava, passava uma história na minha cabeça. Valeu a pena todas as vezes que eu disse não. Valeu a pena dizer não. Sabe? O problema da nossa geração atual, pós-modernidade, geração Y, é que parece que dizer sim para tudo nos inclui em grupos. Só que a igreja foi feita para ser excluída, não incluída. Por isso que é chamados para excluída, não incluída. Porque a igreja não é igual à sociedade. A igreja é outra sociedade. É como diz Pierre Bourdieu, um sociólogo francês: sociedade não são prédios, sociedade é um ajuntamento de pessoas. E nós somos uma sociedade fora de outra sociedade, diferentes. Grite bem alto: filhos maduros. Grite mais alto: filhos maduros têm a capacidade de dizer não. Diga não. Sabe, o mitzvot, o decálogo mosaico, tem 613 leis. Quantas leis? Olha para cá e eu termino orando. São 613 leis divididas em duas colunas. Quantas colunas? Positivo e negativo. Leis que são sim e leis que são não. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Primeira coluna, positivo, o sim, que eu devo fazer, 248. Segunda coluna, os nãos de Deus. Sabe quantas leis aqui? Quem é bom de matemática já fez. São 613. Se 248 são sim, 365 são não. 365 são não. Quantos dias tem no ano? Então todo dia você não acorda com sim, todo dia você acorda com não. Quem não tem capacidade de gerir o não, nunca vai viver o sim de Deus. Põe a mão no coração. Pai, no nome de Jesus, eu queria orar por uma geração forte. Uma geração que acorda todo dia e diz ao diabo: não transformo. Não porque eu não posso, não porque eu não tenho autoridade, é porque eu não vou cair na vaidade. Eu não vou cair no teu laço, diabo. Você quer colocar em cash se eu sou filho de Deus? Antes de ser trazido para cá, o meu pai já falou comigo no Jordão: eu sou filho, eu sou filha. Eu abençoo tua mente, abençoo teus pés, abençoo teu coração. Digo que os teus pés serão ligeiros como a corça. Digo que tuas mãos serão habilidosas. Digo que você terá uma mente brilhante. Digo que Deus te colocar em ambientes especiais, para pessoas especiais, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Tanto aqui na frente quanto aí atrás. Dê um abraço pelo menos em 3 e diga para ele: você é um filho maduro. Você é um filho maduro. Você é um filho maduro. Estou só te esperando.